Bom dia, queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 15 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o livro de Números, capítulo 21, dos versículos de 4 a 9. O povo começou a murmurar. O Senhor mandou serpentes venenosas. Uma pessoa que não é dócil à vontade de Deus, logo murmura. É ela que quer decidir o caminho, ao invés de seguir o caminho de Deus. A murmuração revela que você não está mais em comunhão com Deus e com os irmãos. A própria murmuração é uma cobra venenosa que pica a você que a gerou. A morte está perto de quem murmura. Devemos prestar muita atenção quando nos surpreendemos murmurando pelos cantos, ou pior ainda, com alguém. Nunca a murmuração resolveu nada, e quem murmura já tem um pé na cova. A única coisa que pode te salvar é manter teu olhar sempre fixo em Jesus crucificado, como fala o Evangelho de hoje. Do livro de Números. Os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a protestar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há comida nem água, já estamos com nojo desse alimento miserável, que era o maná. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo dirigiu-se a Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor lhe respondeu: Faze uma serpente venenosa e coloca-a sobre um haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é triste a murmuração. Ela é típica dos covardes que não têm coragem de se expor nem de sair de uma situação, mas não têm medo de criticar às escondidas e de remar contra. O murmurador divide a comunidade. Ele semeia joio no meio do trigo, ele lança a pedra e esconde a mão. Coitado de quem se alia a ele. O murmurador morrerá com o seu próprio veneno. Será picado pelas cobras que ele criou no seu ventre. O murmurador é como uma doença incubada e escondida que te mata por dentro e você nem sabe. O murmurador é como o cupim que come a viga por dentro, deixando-a bonita por fora, mas no dia do desastre e do desmoronamento aparecerá seu estrago. Escute o que fala o livro da sabedoria. Sim, o Espírito do Senhor enche toda a terra, e abrangendo tudo, tem conhecimento de cada som. Por isso, quem fala coisas iníquas não pode ficar oculto, e a justiça vingadora não o deixará passar. Pois um ouvido atento escuta tudo, e nem o resmungo das murmurações lhe escapa. Acautelai-vos, pois, contra a murmuração inútil, e da maledicência preservai a língua. Não há palavra oculta que caia no vazio, e a boca mentirosa mata a alma. Sabedoria 1, versículos de 7 a 11.
Irmãos, a murmuração leva à morte. Vocês se lembram do episódio do povo de Israel, que depois de ter saído do Egito, chega rapidamente na terra prometida, mas quando falta só um passo para entrar nela, se assusta, acha que não vai conseguir, duvida da ajuda de Deus e murmura. É o escape dos covardes, de quem não acredita em Deus. O Senhor falou a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade perversa ficará murmurando contra mim? Bem ouvi as queixas que os israelitas murmuram contra mim. Dize-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor, juro, todos vós que murmurastes contra mim, nenhum de vós entrará na terra prometida. Vossos cadáveres ficarão estendidos neste deserto. Por 40 anos andareis pelo deserto, até vossos cadáveres se consumirem no deserto. Eu, o Senhor, assim como disse, assim farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão serão consumidos e morrerão. De fato, os homens que Moisés tinha enviado para explorar a terra fizeram murmurar toda a comunidade. Você entende quanto é trágica a murmuração? Os israelitas murmuraram, muitas vezes murmuraram, e com isso se declararam indignos da terra prometida e tombaram todos no deserto, vagando por 40 anos. O mesmo acontecerá a nós se murmurarmos pelos cantos. Quem murmura não tem a coragem de olhar nos olhos, de expressar seus sentimentos, não tem coragem de deixar, mas nem quer ficar. É um peso morto, uma praga inútil. O murmurador é um Judas que trai com um beijo. Agora vamos, irmãos, parar um momento e nos perguntar: existe murmuração na minha vida? Existe esta erva daninha? Eu me surpreendo a murmurar sem perceber? Eu reclamo pelo que me acontece? Ou eu acolho a vontade de Deus com alegria na minha vida? Agora, a murmuração que hoje meditamos teve uma conclusão diferente. A misericórdia de Deus permitiu que tivesse um sinal de salvação, que era a serpente de bronze. É interessante, irmãos, a interpretação que o livro da sabedoria dá a esse trecho. Quando sofriam com as picadas dessas serpentes que queimavam como fogo, foi somente para a sua correção. Esses eram picados só para se lembrar das tuas palavras e logo eram curados, pois tinham um sinal de salvação. Isso acontecia para que não caíssem no esquecimento. Não os curava nenhuma infusão ou remédio, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Sabedoria 16, de 5 a 14. O livro da sabedoria interpreta a serpente de bronze
como a palavra de Deus. Isso deve nos fazer refletir muito. Quem vive em comunhão com a palavra, que vive a palavra, nunca cairá na mortal murmuração. Agora, irmãos, vamos reler o trecho bíblico e depois meditaremos, deixando 1 minuto para essa reflexão. Os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a protestar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há comida nem água, já estamos com nojo desse alimento miserável, que era o maná. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e muita gente de Israel morreu. O povo dirigiu-se a Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor lhe respondeu: Faze uma serpente venenosa e coloca sobre um haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Agora, irmãos, vamos pensar: qual propósito eu posso tirar hoje a partir desta palavra? Vale a pena refletir como concretamente eu vou colocá-lo em prática. Claro que talvez a maioria vai escolher o propósito não murmurar, mas vamos refletir como é que vamos colocá-lo em prática, quais ocasiões de murmuração encontraremos hoje, qual é o momento que exigirá mais o nosso empenho.
amar e não murmurar. Paz e alegria a todos. Viva em comunhão com Deus e não haverá murmuração na tua vida. Paz e alegria a todos.